Não se deve jurar que nunca irá à prisão ou passará necessidade. Dizem que esse provérbio surgiu na época de Ivan, o Terrível, mas ainda é atual na Rússia moderna. Em todas as épocas, sob os czares, secretários-gerais e presidentes, o poder russo mandava seus súditos para prisões e campos por qualquer pequena infração, sem pensar duas vezes. E muitas vezes, até mesmo sem motivo algum. O auge desse terror contra o próprio povo foi alcançado na União Soviética, quando muitos milhões de pessoas passaram pelo terrível moedor de carne do Gulag. Na esmagadora maioria dos casos, eles não tinham culpa alguma. Os locais de privação de liberdade na URSS eram um mundo à parte, com suas próprias tradições e regras. Eles exerceram uma enorme influência sobre a sociedade soviética, embora o próprio tema da vida nas prisões fosse praticamente um tabu no país. Hoje vamos analisar como era a vida nos campos e prisões soviéticos, quais regras eram seguidas, em quais castas os presos eram divididos, em que trabalhos atuavam e como se alimentavam. Meu nome é Simeon e declaro aberta a sessão como viviam. Vamos começar. A prisão como um espelho da história soviética. As regras nos campos e prisões soviéticos variavam muito dependendo do período da história da URSS. Embora o sistema penitenciário soviético sempre tenha sido caracterizado por extrema crueldade e total ausência de compaixão pela vida humana. Assim que chegaram ao poder, os bolcheviques imediatamente se preocuparam em expandir a rede de instituições correcionais, pois as prisões e campos existentes rapidamente ficaram superlotados. E a questão não era apenas o agravamento da situação criminosa após a Guerra Civil, mas também o surgimento de uma nova e numerosa categoria de detentos, os presos políticos. Nessa categoria entravam os mais diversos grupos de cidadãos que teoricamente poderiam não ser leais ao novo governo, ou que simplesmente eram suspeitos disso. Aqui eram incluídos ex-oficiais e funcionários do czar, religiosos, membros de partidos políticos burgueses e representantes da inteligentsia. Em 1920, nas dependências de um antigo mosteiro ortodoxo nas ilhas Solovetsky, foi criado um campo correcional para prisioneiros criminais e políticos. A primeira ilha do futuro imenso arquipélago do Gulag. O campo de destinação especial de Solovetsky tornou-se o maior campo de trabalho correcional soviético da década de 1920. Em 14 anos de existência, mais de 200 mil prisioneiros passaram por lá. Além disso, 1 em cada 3 deles morreu devido às condições desumanas, torturas ou foi fuzilado. O prisioneiro mais famoso do campo de Solovetsky foi o acadêmico Dmitry Likhatchov, culturologista, pesquisador da literatura antiga russa, um cientista de renome mundial. Em 1928, ele foi condenado a 5 anos por participar de um círculo estudantil, dos quais 3 anos o futuro cientista passou em Solovki. Likhatchov conseguiu sobreviver ao inferno do campo. Ele deixou memórias detalhadas sobre o campo de Solovetsky e sua permanência nele. O principal instrumento de reeducação dos prisioneiros nos campos soviéticos era o trabalho pesado, que em poucos meses transformava um homem saudável em um inválido. Esse método foi testado em Solovki e depois espalhado para os outros campos do Gulag. Os prisioneiros soviéticos derrubavam árvores, extraíam carvão, ouro e petróleo, construíam canais e ferrovias. Até meados da década de 30, o sistema de campos havia se tornado uma parte fundamental da economia da URSS. Prisioneiros construíram a hidrelétrica de Dnieper, Magnitka e a fábrica de níquel de Norilsk. No auge de seu desenvolvimento, o arquipélago Gulag era composto por 500 administrações de campos totalizando 30 mil pontos e filiais. Hoje é difícil dizer quantos cidadãos soviéticos passaram pelo sistema do Gulag. Os historiadores mencionam um número entre 25 e 30 milhões de pessoas, enquanto a população total do país era inferior a 200 milhões. Se subtrairmos desse número as crianças com menos de 14 anos e os idosos com mais de 60, chega-se à conclusão de que, nas décadas de 1920 e de 1950, quase 1 em cada 5 cidadãos soviéticos passou por instituições prisionais. Após a morte de Stalin em 1953, o número de prisioneiros em campos e prisões começou a diminuir. Foram concedidas várias anistias em larga escala e em 1960 o próprio sistema do Gulag foi definitivamente eliminado. Sob Khrushchev, começaram revisões em massa de casos políticos e reabilitações de inocentes condenados, embora muitos deles apenas postumamente.
Na fase final da URSS, havia relativamente poucos presos políticos, embora mesmo nos tempos de estagnação, as pessoas fossem presas por motivos que hoje parecem muito estranhos. Por exemplo, por vadiagem. Sim, do lado soviético todos deveriam trabalhar. Por esse artigo, geralmente eram presos mendigos e alcoólatras, mas às vezes também artistas e poetas. E ainda, na fase final da URSS, era perfeitamente possível ser mandado para Colima por qualquer tentativa de atividade comercial. Naquela época, isso era chamado de especulação. Em 1991, mais de 3 milhões de pessoas estavam atrás das grades na União Soviética. Criminosos e políticos. O submundo criminal soviético era complexo, dividido em muitas castas, sobre as quais falarei um pouco mais adiante. Mas os presos políticos estavam na base dessa hierarquia. Nos locais de detenção, eles enfrentavam não apenas condições de vida extremas e arbitrariedades por parte dos guardas, mas também ataques dos criminosos comuns, que sempre eram apoiados pela administração das prisões e campos. Para o poder soviético, criminosos comuns eram vistos como socialmente próximos e, após cumprirem pena, poderiam virar cidadãos soviéticos normais. A atitude em relação aos presos políticos era completamente diferente, pois eles cometeram o crime mais terrível: traíram a pátria. Por isso, os criminosos comuns se sentiam superiores aos presos políticos e achavam que tinham o direito de puni-los com seus próprios métodos criminosos. A administração e os guardas geralmente fechavam os olhos para todos esses abusos. Charashkas, ou Institutos Científicos dos Campos Soviéticos. O sistema penitenciário soviético era, em muitos aspectos, único. Por exemplo, nas décadas de 30 a 50, existiam instituições especiais chamadas Charashki. Cientistas e engenheiros condenados eram enviados para lá, onde, atrás de arame farpado, trabalhavam em projetos secretos importantes. Nem antes, nem depois, a história mundial conheceu algo parecido, e na União Soviética havia dezenas dessas instituições. E nelas, prisioneiros com títulos académicos trabalhavam na criação de novos tanques, aviões, mísseis, gases de combate e, mais tarde, armas atômicas. Pela Charashka passou a nata do pensamento de engenharia soviético. Nelas trabalharam Glushko, Kondratyuk, Korolev, Tupolev, Petliakov, Polikarpov. É preciso acrescentar que as condições de vida nas charascas não se comparavam às dos campos, por isso pode-se dizer que as pessoas que iam para lá tinham muita sorte. Por qualquer falta, eles podiam ser enviados facilmente aos campos de trabalho forçado. A transferência de Sergei Korolev do campo para a charasca praticamente salvou sua vida, ele que é o pai do programa espacial soviético. O escritor Alexander Solzhenitsyn, que também esteve em uma charasca, muitos anos depois, escreveu o romance No Primeiro Círculo, onde descreveu em detalhes a vida nesses estabelecimentos. A Guerra dos Suki. Como eu já disse, o mundo do crime soviético era bastante complexo. Existiam diferentes grupos dentro dele e as relações entre eles estavam longe de ser pacíficas. Por exemplo, no final dos anos 40, nos campos e prisões, começou a chamada Guerra dos Suki. Um conflito feroz entre os chamados ladrões honestos, entre aspas, que rejeitavam e negavam qualquer contato com as autoridades, e os Suki, criminosos que decidiram colaborar com a administração. Uma das principais razões desse conflito sangrento foi a participação de muitos criminosos na guerra contra a Alemanha de Hitler. Segundo os códigos dos ladrões, isso era inadmissível, pois um preso que seguisse o código não podia colaborar com as autoridades nem pegar uma arma delas. Aqueles que violavam essa lei eram considerados Suki e eram expulsos para sempre da casta dos ladrões. Após o fim da guerra, os ex-criminosos que lutaram na linha de frente voltaram à sua atividade habitual em liberdade. Como resultado, eles começaram novamente a ser enviados para prisões e campos de trabalho, onde inevitavelmente surgiam conflitos com os verdadeiros ladrões e chefes do crime. A Guerra dos Suki trouxe muitas vítimas. Os confrontos entre os ladrões e os Suki tornaram-se algo comum. Às vezes, aconteciam verdadeiras batalhas nos campos, com dezenas de mortos. Na Guerra dos Suki, a administração dos campos inicialmente apoiava os Suki, querendo usá-los para controlar e enfraquecer os velhos ladrões. Mas muito rapidamente as coisas saíram do controle e nos locais de detenção começou uma verdadeira carnificina. No final das contas, os ladrões e os Suki foram separados em diferentes campos. Só depois disso o derramamento de sangue começou a diminuir. Verão Frio de 1953.
Em 5 de março de 1953, Stalin morreu. E já em 23 de março foi anunciada na URSS a maior anistia da história, pela qual mais de 1.200.000 pessoas foram libertadas. Ela ficou conhecida como Anistia Voroshilov, embora o verdadeiro iniciador tenha sido outra pessoa, o todo-poderoso chefe da segurança do Estado, Lavrenti Beria. No entanto, a maioria dos libertados não eram presos políticos, mas criminosos comuns. A esmagadora maioria dos libertados eram criminosos comuns, incluindo condenados por crimes graves como assassinato, estupro e assalto. A libertação simultânea de tantos criminosos profissionais, como era de se esperar, simplesmente explodiu a situação. Além disso, naqueles anos, começou um verdadeiro inferno nas cidades soviéticas. Muitos deles literalmente caíram nas mãos dos elementos criminosos. Assaltos e assassinatos aconteciam em plena luz do dia, nas ruas, mercados e no transporte público. A polícia não podia fazer nada. Ela simplesmente não tinha efetivo suficiente para isso. De várias cidades do país, começaram a chover reclamações para Moscou sobre a onda de criminalidade. E muitas delas continham detalhes de partir o coração. Em 1953, devido à anistia declarada, o número de crimes graves no país aumentou drasticamente. Episódios de banditismo em 72%, assassinatos em 47%, assaltos em 176%, furtos de carteira em 137% e estupros em 43,1%. As autoridades levaram vários anos para recapturar os criminosos libertados e mandá-los de volta para a prisão. Os historiadores ainda discutem por que milhões de criminosos perigosos foram libertados. Por exemplo, Khrushchev acreditava que Beria concedeu a anistia para comprar o apoio do povo. De acordo com outra versão, provocando uma explosão do crime no país, ele queria obter poderes ilimitados para seu departamento. Provavelmente a razão está na crise do sistema de campos, que no início dos anos 50 já não lidava com o fluxo de prisioneiros. O trabalho escravo deles era tão ineficaz que simplesmente não cobria os custos de segurança e manutenção. A economia do país já não suportava a manutenção do Gulag. Nessa situação, reduzir o número de prisioneiros era a solução mais simples. Quanto aos problemas que a população enfrentaria, como de costume, ninguém sequer pensou nisso. Castas prisionais na URSS. Já falei várias vezes que o mundo do crime soviético não era homogêneo. Nele existia uma hierarquia informal que, aliás, quase não mudou e permanece até hoje. Acredita-se que ela se formou por volta de meados dos anos 30 do século passado. Existiam 4 castas ou grupos principais nas prisões. A primeira, a casta mais alta, eram os blatni, criminosos profissionais. A segunda, a mais numerosa, eram os mujiki, presos comuns. A terceira são os ativistas, ou kozili, colaboradores. A quarta, a mais baixa, os opushcheni, ou petuki, excluídos ou humilhados. Dependendo da pertença a uma ou outra casta, o preso tinha certos direitos e deveres. Havia também castas intermediárias. O número e as características delas dependiam muito do campo ou da zona específica. Blatnia. Blatni são a casta mais alta na hierarquia prisional soviética. Eles eram a elite do mundo do crime da URSS, composta por criminosos profissionais. Para eles, a privação de liberdade era a etapa obrigatória na carreira. Normalmente, era justamente aos Blatni que pertencia o verdadeiro poder na prisão ou no campo. Eles mesmos se chamavam de arrestanti, boziaki, brodiagi. Chegar à casta mais alta da prisão era extremamente difícil. Qualquer mancha na biografia fechava esse caminho para sempre. Por exemplo, um preso que tivesse sido membro do Komsomol, ou servido no exército, trabalhado como garçom, taxista ou outro tipo de serviço, não podia se tornar um blatnoi. Os blatni, em geral, não trabalhavam no campo e não ocupavam nenhum cargo oficial. Os blatni cuidavam do abastecimento da prisão ou do campo com alimentos, álcool, chá e resolviam disputas entre os presos segundo os códigos do mundo do crime. Muziki. Muziki é a casta mais numerosa dos locais de detenção soviéticos. Ela era composta por pessoas que acabaram atrás das grades, de certa forma, por acaso. Na verdade, a palavra por acaso nesse contexto não significa que eles eram inocentes, mas apenas indica que essas pessoas não escolheram conscientemente uma carreira criminosa, como os chamados blatni.
Normalmente, mujiki eram presos por furtos, brigas de bêbados, assassinatos, roubos. Nos campos, eles trabalhavam e reconheciam a autoridade dos blatni. Além disso, não podiam interferir nos assuntos deles nem votar nas reuniões dos ladrões. Kozli ou Suki são presos que colaboravam abertamente com a administração da prisão ou do campo. Ocupavam algum cargo, chefe de almoxarifado ou comandante, por exemplo, ou faziam parte das atividades organizadas do campo. A palavra kozol e quaisquer derivados dela eram, e provavelmente ainda são, insultos graves no mundo do crime. Os próprios Kozli geralmente se chamavam de ativistas ou simplesmente de ativo. Assim também os chamava a administração do campo. Os prisioneiros de outras castas sempre tratavam mal os Kozli, pois os consideravam traidores. Os rebaixados. Os rebaixados, ou petuhi, são a casta mais baixa no mundo do crime. Assim era nos tempos soviéticos e assim continua até hoje. É uma casta de excluídos intocáveis, parte dos quais ocupava o papel de passivos. Bem, vocês entenderam. Os rebaixados tinham suas próprias camas no barracão ou na cela, um lugar separado à mesa, seus próprios utensílios. Os outros presos não têm o direito de tocar nos rebaixados. Nesse caso, eles também são transferidos para a casta dos excluídos. Na maioria das vezes, nas prisões soviéticas, presos eram rebaixados por violações graves dos códigos. Dedurar, roubar dos próprios companheiros, não pagar dívidas de jogo. É difícil dizer quando surgiu a casta desses rejeitados nas prisões soviéticas. Alguns pesquisadores acreditam que isso aconteceu nos anos 30, quando adolescentes começaram a ser enviados em massa para o Gulag, sendo forçados a relações degradantes. Em vez de uma conclusão, o tema das prisões e campos soviéticos só começou a atrair a atenção dos pesquisadores mais tarde. E isso não parece ser uma coincidência, considerando o papel que os locais de privação de liberdade desempenharam não apenas na história soviética, mas também na formação da própria sociedade soviética. Dezenas de milhões de pessoas passaram pelos campos e prisões do Gulag. Ao voltarem de lá, eles trouxeram consigo os conceitos dos ladrões e uma visão criminosa do mundo. Tudo isso ficou adormecido em algum lugar, até que o país foi completamente tomado pelos turbulentos anos 90. E foi então que ficou claro que o Gulag, na verdade, nunca foi embora. Foi fácil demais para os ex-cidadãos soviéticos aceitarem as novas regras criminosas. Provavelmente, para se livrar desse legado, será necessária a troca de várias gerações e também uma compreensão completa dessa página trágica da história. É isso, tchau a todos.